Senhoras e senhores, um vídeo que eu não ia fazer, mas resolvi fazer porque estava afim. Olha só, eu sou Felipe Noronha, este é o Vim de Santos e hoje eu quero fazer, na verdade, um questionamento. Por que Emiliano Velasquez foi o responsável por dar a entrevista após a derrota para o Juventude? Ou mais que isso, porque talvez ele tenha pedido. Por que os capitães do Santos, no plural, não costumam dar essas entrevistas? Enquanto vocês pensam na resposta, para depois da propaganda que eu falei neste momento me responderem, e eu também comentar, baixem a OneFootball, o aplicativo do OneFootball, aqui no link na descrição, que você vai ajudar não só o canal, como a si mesmo, porque aí notificações de notícias do Santos, depois que você marcar o Santos como seu time do coração, pipocarão no seu celular e você não perde uma notícia sobre o clube do coração. E aí depois corre aqui para o canal, que claro, teremos análise comigo mesmo. OneFootball aqui embaixo no link da descrição. Sempre bom essa parceria que está aqui rolando no mês de setembro, tá bom? Agradeço quem puder baixar. Quem não puder, bom, aí eu não posso fazer nada. Fico até triste, tal como fico triste quando jogadores que não são exatamente líderes do elenco dão entrevista pós-jogo. Eu vou citar duas ocasiões aqui. A primeira eu já falei. Depois da derrota para o Juventude, 3-0, a segunda derrota mais feia do Santos no campeonato, a não ser que eu esteja esquecendo alguma, a segunda, não falei a primeira, calma. O Velasquez foi lá e deu a entrevista ao vivo na Globo depois do jogo. Na derrota mais feia do time no campeonato, que claro foi para o Flamengo, o Pirani deu a entrevista pós-jogo. São coisas que me preocupam. Nessas situações, nessa hora do jogo, ali, cabeça quente, time derrotado, time em crise, uma briga contra o rebaixamento, só um tipo de jogador poderia dar entrevista. Aquele que veste o Z, no caso do Santos, o capitão. No Santos, a não ser que eu esteja esquecendo alguém, e pode ter acontecido, por favor me corrijam, os capitães são Sanches quando está em campo, quando não está é o Pará, quando não tem nenhum dos dois é o Jean Mota. Tanto que tem a cena clássica recente que viralizou aí nas redes sociais do Pará passando a faixa para o Jean, ou foi o contrário, enfim, acho que foi o Pará para o Jean. Eles são os capitães do time, eles são os líderes. Quando um deles está em campo, é o capitão, é ele que bota a faixa. Esses caras, nessa situação, podem até estar falando de forma interna, buscando o grupo, fazendo reuniões, conversando com os mais jovens. Eu não estou falando que eles não estão conversando com o grupo, não é isso. Que eles não conversam com o técnico, de maneira alguma, não sei. Mas, na parte que chega pro torcedor, ainda mais em um jogo da Globo, que tem uma audiência muito maior que os jogos de TV fechada, precisa ser um desses caras. E no caso do Juventude, os três estavam em campo. Eu não quero, repito, eu não estou falando que eles não quiseram, não sei. Que foi um pedido da comunicação do Santos, também não sei. E se foi, tá tudo bem, aí é uma ideia da comunicação, a gente respeita. Se foi um pedido do Velasquez, se foi um pedido da Globo, do TNT, da TNT, do Premiere, Sport TV o Santos não passa. Mas enfim, se foi um pedido, a gente não sabe. Mas o ponto é, nessas horas, eu acredito piamente, de forma firme mesmo, que um dos capitães deveria botar a faixa aqui e ir para frente da TV. Porque o torcedor que está assistindo na TV, ele precisa de uma resposta contundente, ele precisa que alguém se mostre líder e que coloque confiança no torcedor e no elenco de que as coisas vão melhorar. Ele precisa, o torcedor, de uma postura forte de um cara que comanda o grupo. E quem veste a faixa com o Z em campo, comanda o grupo, queira ou não, mesmo que seja ali dentro do campo. E a entrevista é feita no gramado. Então ele precisa se colocar. Fica até o meu pedido ao Sanches, ao Pará, ao Jean Mota, eu não sei nem se eles gostam de dar entrevista, não estou falando que é obrigatório gostar. Mas nessa hora, nessa situação do clube, apareçam nas derrotas. Precisa falar nas derrotas. Até porque jogador atualmente não dá muita entrevista. Tirando essas de pós-jogo, quem é apresentado da coletiva, mas coletiva de jogador quase não acontece. Então eles precisam aproveitar esse momento, botar a cara e dar uma tranquilidade para a torcida. Mais do que isso, não queimar ou não ajudar a queimar, não aparecendo, jogadores que não têm culpa da situação ou que não são líderes do elenco, fazem parte do bolo, mas que não podem assumir essa responsabilidade como líderes do elenco, botando a cara. E aí eu citei esses dois, o Velasquez e o Pirani. O Pirani, para começar, é um jogador dos mais jovens do elenco, ele fez 19, né, se eu não me engano. Ele não pode, depois de um 4-0, em que ele foi o responsável por um dos erros de passe que causou o gol do Flamengo, ser bombardeado por entrevistas. E as entrevistas pós-jogo nem são as mais fortes. Na TV as perguntas são mais tranquilas. Mas ele não pode, sei lá,
responsabilizado o rosto responsável pela derrota. Eu até abri aqui a entrevista, né, pós-jogo contra o Flamengo, e o Pirani falou o seguinte na TV, olha só. Após o primeiro gol, abrimos e eles acabaram finalizando o jogo. Não tem muito o que falar, estou envergonhado de ter tomado 4-0 dentro da nossa casa. Tem que ser nessas horas os caras com mais de 30 anos. Os caras que botam o braço que tem que ir lá falar que está envergonhado. Desses caras, o torcedor que eu ouvi, do menino de 19, cara, não é a hora. Isso prejudica até o jogador, né? Que fica lembrado por falar uma coisa dessa. Tem que ser um cara mais experiente. No caso do Velasquez, no 3-0 pro Juventude, ele deu uma entrevista muito boa, inclusive. Ele deu uma entrevista muito boa. Se ele chamou a responsabilidade e falou, eu vou dar essa entrevista, fica a minha admiração. Se não foi isso, também fica a admiração, porque a entrevista foi muito boa. E uma entrevista de um tipo que eu gostaria de ouvir dos líderes do elenco. Aliás, o Velasquez se coloca como um dos líderes do elenco, pelo menos na visão do torcedor com essa entrevista. Ele foi muito corajoso. Por quê? Olha só. Na verdade, estávamos jogando muito bem. Em uma desatenção defensiva, tomamos um gol muito infantil, de crianças, que não podemos tomar. Estamos jogando no Santos e temos que saber o que isso representa. Temos que respeitar a torcida e essa camiseta, mais do que nada. Também tenho culpa no gol, todo o time. Essa parte da entrevista foi perfeita. Ele chama a responsabilidade para ele, se inclui no bolo de quem tem culpa na derrota, e eu acho que ele fez uma boa partida, essa é uma outra história, mas aponta que a falha que causou o primeiro gol foi uma falha infantil, de criança, não sou eu dizendo, foi ele, eu só concordo. Foi uma falha infantil, foi uma falha de criança, foi uma falha que, só para não falar que todo mundo fala, não posso jogar as palavras nas bocas dos outros, eu falo todo o santo vídeo aqui, gente, a bola aérea, gente, a bola aérea, gente, a bola aérea. O Santos tomou 2 gols de bola aérea de Juventude. É um erro infantil, é uma marcação infantil. O Palha falhou de forma clamorosa, como outros jogadores. Eu tenho vídeo aqui sobre o Felipe Jonathan, Pará falhando nessas laterais, nessas bolas laterais, né, pelo alto. Tem vídeo aqui. É infantil. O Velasquez tomou uma posição de líder, pelo menos na visão do torcedor, só ao falar isso. Por quê? Porque o torcedor ouve essa entrevista e fala, esse cara entende. Esse cara tem a coragem de falar o que tem gente se escondendo e não falando, e a gente lamenta que não fala. Enfim, o resto da entrevista, ele continuou com essa postura, olha só. No segundo tempo, saímos para buscar o jogo e, de novo, outro erro infantil que não podemos cometer. Concedemos muito. Se queremos olhar para cima, temos que começar a solucionar as coisas atrás. Eu só posso, bater palma. Erro infantil, se não soluciona, a culpa não é só do ataque. Se toma o erro infantil lá, mas o Santos não faz gol. Verdade, tá aí 3 dias, somado, 400 minutos sem fazer gol. Você não tira 3 dias, desculpa. Não faz, chuta mal. Mas se ficar tomando erro infantil lá, nenhum ponto tem. O 0-0 pelo menos é um ponto. Erro infantil que causa um 3-0, você perde 3 pontos e ainda dá 3 pontos para um rival direto, como foi o Juventude. Então, gostei muito da postura do Velasquez, mas fica meu pedido, reitero meu pedido. Quem veste a Z precisa dar entrevista pós-jogo. A hora é agora. Precisa se mostrar como líder. Tchau.